Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Abdoulaye, um homem negro de 22 anos, deixou sua aldeia natal na África na esperança de encontrar uma vida melhor em Paris. A capital francesa, embora promissora, se mostra mais desafiadora do que o esperado. Sem recursos, sem conexões e com um sotaque que denuncia suas origens, ele vagueia pelas ruas de Paris em busca de trabalho. Todos os dias, Abdoulaye enfrenta o frio cortante, a solidão e os olhares desconfiados dos transeuntes. Apesar desses desafios, ele nunca perde a determinação. Seus dias são pontuados por entrevistas decepcionantes e biscates precários que mal o mantêm à tona. No entanto, ele permanece esperançoso e acredita em um futuro melhor. Ao longo de sua jornada, Abdoulaye faz amizade com outros jovens como ele, que vieram de longe para construir um futuro. Juntos, eles compartilham seus sonhos e decepções, encontrando conforto na solidariedade. Após vários meses de buscas infrutíferas e trabalhos exaustivos, Abdoulaye finalmente conseguiu um emprego como faxineiro em uma grande empresa no centro de Paris. Este imponente edifício de vidro é um símbolo do sucesso que ele almeja alcançar. Todas as manhãs, ele acorda antes do amanhecer e atravessa a cidade sonolenta de metrô para chegar ao seu trabalho. Embora seu trabalho seja modesto, é exigente. Abdoulaye limpa escritórios, corredores e salas de reunião, muitas vezes invisíveis para os funcionários que frequentam esses espaços durante o dia. Apesar da natureza discreta de seu cargo, ele o vê como uma oportunidade. Ele vê esse trabalho como um primeiro passo em direção a um futuro promissor, convencido de que, permanecendo observador e atento, um dia poderá agarrar uma oportunidade que o levará mais longe. Um dia, enquanto limpava as janelas, Abdoulaye avista ao longe uma mulher notavelmente elegante. Ela está vestida com esmero e charme. Ele logo descobre que se trata da senhorita Rebecca, filha do Sr. Jean-Pierre, o CEO da empresa. Rebecca, embora muito bonita e perfumada, não é arrogante nem distante. Às vezes, ela se dá ao trabalho de trocar algumas palavras com Abdoulaye, sempre com sincera gentileza. Daquele momento em diante, Abdoulaye não conseguia mais parar de pensar nela. Sua beleza e comportamento modesto deixaram uma profunda impressão nele. Abdoulaye, apaixonado por Rebecca, tem consciência da distância considerável entre seus mundos. Como um jovem de origem modesta, ele teme que seus sentimentos nunca sejam correspondidos. A diferença de status e os obstáculos socioeconômicos parecem intransponíveis. E ele se convence de que Rebecca jamais o enxergaria como algo mais do que um mero funcionário da limpeza. No entanto, seus sentimentos por ela são intensos e persistentes. Os colegas de Abdoulaye, também em cargos menos visíveis, notaram seu interesse por Rebecca. Preocupados com ele, aconselham-no a ter cuidado. Avisam-no que o Sr. Jean-Pierre, o CEO, é inflexível e protetor com a filha. O aviso é claro. Abdoulaye, se você valoriza seu trabalho, evite se apegar a ela. O CEO é muito rigoroso e não tolera problemas relacionados à família. Este conselho aumenta ainda mais a pressão sobre a situação já delicada de Abdoulaye. Está se tornando cada vez mais difícil para ele administrar suas emoções e, ao mesmo tempo, manter o foco nas tarefas diárias. Toda vez que vê Rebecca, sente uma mistura de esperança e ansiedade. Seus dias são um turbilhão de emoções, entre a alegria passageira dos raros momentos em que conversa com ela e o medo constante de perder o emprego. Com o passar dos dias, Abdoulaye continua a lidar com suas emoções conflitantes. Todas as noites, seu coração dispara com pensamentos sobre Rebecca, e todos os dias ele luta para controlar seus sentimentos, temendo que qualquer tentativa de reconciliação lhe custe o emprego. Certa manhã, enquanto ele limpava as janelas do escritório de Rebecca, ela entrou e o flagrou olhando para uma lembrança antiga, uma foto em preto e branco do centro histórico. Ela sorriu para ele, um sorriso doce e amigável que derreteu o coração de Abdoulaye. Impulsivamente, Rebecca puxou conversa. Abdoulaye, você parece pensativo esta manhã. Está tudo bem? O tom sincero e a curiosidade em sua voz fazem Abdoulaye hesitar antes de responder. Ele tenta manter uma postura profissional, mas suas emoções são palpáveis. Sim, senhorita Rebecca, está tudo bem. É que esta foto me traz lembranças. Rebecca, interessada, o pressiona para dizer mais. Lembranças da sua infância? Abdoulaye, um pouco desconfortável, concorda. Rebecca, vendo a tensão em seu rosto, se oferece para ouvir sua história enquanto prepara seu café. Ela o convida a sentar-se por um momento. Abdoulaye, hesitante mas tocado por sua gentileza, aceita. Esse momento inesperado de cumplicidade oferece a Abdoulaye um vislumbre de esperança.
Com o passar das semanas, as conversas entre Abdoulaye e Rebeca se tornam mais frequentes, embora ainda marcadas pela cautela. Rebeca, sensível às qualidades de seu interlocutor, começa a vê-lo como mais do que um simples funcionário. Ela se comove com sua simplicidade, sua sinceridade e a maneira como ele fala de seus sonhos e esperanças. No entanto, ela permanece consciente da complexidade da situação deles. Abdoulaye, por sua vez, está dividido entre a alegria desses momentos e o medo constante das repercussões. Seus colegas continuam a alertá-lo, e a sombra do Sr. Jean-Pierre paira sobre cada gesto e cada olhar trocado com Rebeca. A noite caía e Abdoulaye se preparava para ir para casa após um longo dia de trabalho. Estava cansado, mas seus pensamentos ainda estavam em Rebeca, como sempre. Enquanto juntava suas coisas, ouviu uma voz suave atrás de si. Abdoulaye, desculpe-me por incomodá-lo, mas preciso muito que você me faça um favor. Ele se virou rapidamente, surpreso ao ver Rebeca parada ali, visivelmente envergonhada, mas determinada. Seu coração disparou ao ouvir seu nome sendo pronunciado pela mulher que ele tanto admirava. Claro, senhorita Rebeca, respondeu ele, tentando disfarçar o nervosismo. O que posso fazer por você? Rebeca pareceu hesitar por um momento, depois respirou fundo antes de falar. Tenho uma reunião importante amanhã de manhã e preciso urgentemente preparar alguns documentos hoje à noite, mas estou sem energia elétrica em casa. Preciso muito de ajuda para imprimi-los. Você poderia vir comigo para me ajudar a prepará-los? Abdoulaye ficou perplexo. A ideia de ir à casa dela, de entrar em seu mundo particular, o assustava tanto quanto o enchia de alegria. Ele sabia que isso poderia criar complicações, mas a ideia de poder ajudá-la e passar mais tempo com ela era irresistível. Sim, claro, respondeu ele finalmente, tentando esconder a empolgação. Ficarei feliz em ajudar. Rebeca sorriu, aliviada, e eles partiram juntos em direção ao apartamento da jovem. A viagem transcorreu em silêncio, pontuada por algumas trocas de gentilezas. Mas por dentro, Abdoulaye fervilhava de emoções conflitantes. A alegria de estar perto dela, mas também a ansiedade de cruzar uma fronteira invisível. Ao chegar em casa, Rebeca o conduziu a um apartamento aconchegante e elegante, exatamente como o dela. Ela o conduziu ao seu escritório, onde documentos estavam espalhados por toda parte. É aqui que passo as noites, trabalhando, explicou ela com um sorriso. Desculpem a bagunça, não tive tempo de organizar tudo. Abdoulaye balançou a cabeça, com um sorriso genuíno nos lábios. Está perfeito como está, disse ele suavemente. Vou te ajudar a colocar tudo em ordem. Passaram as horas seguintes trabalhando lado a lado. Rebeca estava concentrada, mas à vontade com ele, e Abdoulaye se sentia honrado em estar em sua companhia. Mas cada olhar que ela lhe lançava, cada sorriso, fazia seu amor por ela crescer e ao mesmo tempo, ele sentia o peso das potenciais consequências. Quando finalmente completaram a tarefa, Rebeca se espreguiçou e suspirou aliviada. Obrigada, Abdoulaye. Não sei o que teria feito sem você esta noite. Abdoulaye sorriu, mas não conseguiu evitar uma pontada de tristeza. Sabia que apesar desses momentos de cumplicidade, um relacionamento entre eles seria quase impossível. No entanto, não conseguia deixar de sonhar. Rebeca, percebendo sua expressão pensativa, aproximou-se e colocou a mão levemente em seu braço. Você parece preocupado. Aconteceu alguma coisa? Abdoulaye hesitou, procurando as palavras. Queria contar tudo a ela, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Não, nada mesmo, respondeu ele finalmente, com um sorriso que não conseguiu esconder sua melancolia. Só um pouco cansado, só isso. Rebeca olhou para ele por um instante, como se percebesse o que ele não dizia. Então assentiu, respeitando o silêncio dele. E certo. De qualquer forma, obrigado novamente, Abdoulaye. Você foi de grande ajuda. Eles se despediram e Abdoulaye saiu do apartamento com uma mistura de felicidade e tristeza. Na manhã seguinte, quando o sol mal começava a nascer, Rebeca já estava a caminho da reunião. Sua mente estava turva, não apenas pelos assuntos em questão, mas também pelos pensamentos sobre Abdoulaye. A noite anterior a perturbara mais do que ela gostaria de admitir. Havia uma gentileza, uma sinceridade em Abdoulaye que a tocava profundamente, muito além das aparências e das diferenças sociais que o separavam. Enquanto isso, Abdoulaye, de volta ao trabalho, não conseguia se concentrar. Ele continuava revivendo cada momento passado com Rebeca, cada sorriso, cada olhar. No entanto, ele sabia que o relacionamento deles estava fadado ao fracasso. Status social, expectativas familiares, tudo parecia estar contra eles. Poucos dias depois, enquanto Abdoulaye estava ocupado com seu trabalho habitual, o Sr. Jean-Pierre chegou inesperadamente.
Lançou-lhe um olhar gélido, insinuando sem dizer nada que tinha intenções claras. Após alguns momentos de silêncio profundo, o Sr. Jean-Pierre falou com voz seca. Abdoulaye, eu o respeito como um funcionário dedicado, mas preciso deixar claro, o que aconteceu entre você e minha filha na outra noite não deve acontecer novamente. Eu proíbo de vê-la novamente, e se você ousar se aproximar de Rebeca novamente, eu o demitirei sem a menor hesitação. Entendido? Abdoulaye baixou os olhos com as mãos trêmulas, sabendo que protestar só pioraria as coisas. Assentiu em silêncio, com o coração pesado. Monsieur Jean-Pierre virou as costas e foi embora sem dizer mais nada, deixando Abdoulaye sozinho, imerso em um mar de pensamentos sombrios. O jovem sabia que o pai de Rebeca não era do tipo que fazia ameaças vazias. Mas como ele poderia abandonar a única pessoa que havia tocado sua alma? O Sr. Jean-Pierre, determinado a pôr fim ao relacionamento da filha com Abdoulaye, intensifica a vigilância. Contrata agentes particulares para seguir Rebeca aonde quer que ela vá, garantindo que ela não tenha mais contato com Abdoulaye. Essa decisão autoritária e invasiva exerce imensa pressão sobre Rebeca, que começa a se sentir prisioneira da própria vida. Diante da vigilância e das restrições constantes do pai, Rebeca luta entre o respeito que sente por ele e os sentimentos crescentes por Abdoulaye. Ela sente uma onda de frustração e desespero, mas também está determinada a encontrar uma solução. A pressão e a vigilância a afetam profundamente, criando um abismo crescente entre ela e o pai, bem como um crescente mal-estar interior. Apesar das precauções tomadas, Rebeca não consegue evitar que seus pensamentos se voltem para Abdoulaye. Cada momento passado com ele deixou uma marca indelével em seu coração, e ela luta para entender como resolver essa situação difícil. O fato de Monsieur Jean-Pierre ter contratado agentes para monitorá-la a leva a questionar os limites da proteção de seu pai e os sacrifícios pessoais que está disposta a fazer para estar com Abdoulaye. Rebeca estava agora dividida entre suas obrigações para com o pai e seus sentimentos por Abdoulaye. A vigilância e as restrições constantes impostas por Monsieur Jean-Pierre pesavam sobre seus ombros, e cada olhar preocupado de seus agentes particulares só aumentava seu desconforto. Ela se sentia como uma prisioneira de uma vida que não reconhecia mais. Certa noite, ao voltar para casa após um dia particularmente difícil, Rebeca encontrou uma carta debaixo da porta. Era de Abdoulaye. Com um leve tremor nas mãos, ela abriu e começou a ler. Querida Rebeca, não sei por onde começar, nem como encontrar as palavras certas. Desde a última vez que te vimos, cada momento longe de você parece interminável. O rosto do seu pai e suas palavras me assombram constantemente. Não consigo parar de pensar em você, em tudo que compartilhamos, no que poderia ser. Sinto muito por te fazer passar por tudo isso. A situação se tornou muito complicada, e sei que a melhor coisa para nós dois pode ser ir embora, deixar para trás tudo que nos impede de viver livremente o nosso amor. Sei que parece extremo, mas é a única solução que vejo para evitar mais sofrimento. Não quero que você se sinta obrigado a me seguir. Mas se sentir, mesmo que por um instante, que está pronto para largar tudo para ficar comigo, então peço que se junte a mim. Decidi deixar a cidade para ir para um lugar onde possamos recomeçar, longe de restrições e olhares indiscretos. Estarei na estação de trem hoje à noite, às 21 horas. Se o seu coração pedir para me encontrar, eu te espero lá. Se não, saiba que entendo sua decisão e que sempre guardarei com carinho os momentos preciosos que compartilhamos. Com todo o meu amor, Abdoulaye. Rebeca releu a carta várias vezes com os olhos marejados de lágrimas. A ideia de abandonar sua vida atual, de desistir de tudo para seguir Abdoulaye, parecia ao mesmo tempo estimulante e aterrorizante. Mas o amor que sentia por ele era mais forte do que qualquer medo ou dúvida. Ela passou a noite pensando, pesando os prós e os contras, buscando em seus sonhos sinais do futuro. Ao amanhecer, uma resolução clara emergiu. Ela decidiu deixar tudo o que conhecia e ir em busca de Abdoulaye. Nas horas que se seguiram, Rebeca arrumou suas coisas às pressas, deixando para trás suas obrigações e responsabilidades. Ela tomou cuidado para não deixar nenhum vestígio que pudesse comprometê-la. Estava determinada a seguir seu coração, não importando os sacrifícios. Às 20h45, Rebeca saiu discretamente do apartamento, deixando um recado para o pai, explicando brevemente que precisava de um tempo para si mesma, sem entrar em detalhes. Ela foi para a estação de trem com uma mistura de ansiedade e excitação. Pontualmente às 21 horas, ela chegou à estação com o coração aos pulos. Abdoulaye estava lá, esperando por ela. Quando seus olhares se encontraram, um sorriso radiante iluminou os rostos dos dois apaixonados.
Rebeca se aproximou dele, a sensação de uma nova vida começando a envolvê-los. Eles se abraçaram ternamente com a promessa de um futuro incerto, mas esperançoso, em seus corações. O trem que os levaria a um novo começo partiu lentamente da estação, carregando consigo os últimos fragmentos de suas antigas vidas. Para Rebeca e Abdoulaye, um novo capítulo estava começando, regido não por restrições impostas, mas por seu próprio desejo de liberdade e amor. Quando o trem partiu, Rebeca e Abdoulaye se encontraram lado a lado em um compartimento discreto, separados do mundo exterior pelas janelas trêmulas. A paisagem passava lentamente diante de seus olhos, mas suas mentes estavam focadas no futuro que construiriam juntos. Rebeca sentou-se perto da janela, observando as luzes da cidade se apagarem atrás dela. Em suas mãos, segurava uma pequena bolsa contendo alguns pertences essenciais. O resto de sua vida deixado para trás em um apartamento que ela sempre considerou sua fortaleza. Ela havia tomado a decisão de deixar tudo para trás, seus pertences, seus relacionamentos e, acima de tudo, as expectativas que seu pai depositara nela. Tudo isso agora era passado. Abdoulaye, com o olhar fixo nela, sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Ele havia pegado o trem na esperança de escapar das amarras que até então ditavam sua vida, mas sabia que agora tinha que encarar a realidade de um futuro incerto. Virou a cabeça para Rebeca e gentilmente pegou sua mão. Temos uma longa jornada pela frente, Rebeca, disse ele, com a voz carregada de emoção. Você deixou tudo para trás para ficar comigo. Nunca poderei agradecer o suficiente por isso. Rebeca se virou para ele, seu olhar cheio de determinação e ternura. Não me arrependo de nada, Abdoulaye. Foi você quem fez tudo valer a pena. Vamos escrever a nossa própria história, longe das sombras do passado. O trem seguiu em frente, os trilhos ecoando como a batida de um novo coração para os dois amantes. Eles conversavam sobre suas esperanças e sonhos, imaginando um futuro de simplicidade e felicidade, longe das complicações do mundo que haviam deixado para trás. À medida que o trem se afastava da cidade, as discussões se tornavam mais profundas. Rebeca compartilhava seus medos e aspirações, enquanto Abdoulaye falava de suas ambições por uma nova vida. Eles decidiram se estabelecer em uma pequena vila que Abdoulaye conhecia, um lugar onde ele havia considerado começar uma nova vida longe das intrigas da cidade. Ao chegarem à pitoresca vila, foram recebidos pela tranquilidade de uma paisagem intocada. As casas de pedra, os campos verdejantes e a atmosfera calma contrastavam fortemente com o ritmo frenético de suas vidas anteriores. Encontraram uma pequena casa para reformar, onde começaram a construir seu novo lar. Rebeca descobriu a alegria da simplicidade e da autossuficiência. Dedicou-se com entusiasmo às tarefas domésticas e começou a criar uma pequena horta. Abdoulaye, por sua vez, começou a trabalhar em projetos locais e a ajudar os moradores, descobrindo um profundo senso de comunidade e ajuda mútua. Os primeiros meses foram marcados por desafios, momentos de dúvida e fadiga. Mas cada obstáculo fortaleceu o vínculo e o amor. As noites eram frequentemente passadas conversando sob as estrelas, onde refletiam sobre suas escolhas e relembravam os motivos pelos quais haviam decidido deixar tudo para trás. Com o passar dos meses, a vida na aldeia gradualmente se tornou uma realidade harmoniosa. Rebeca encontrou seu lugar na comunidade e Abdoulaye conseguiu realizar vários projetos que trouxeram otimismo e dinamismo à aldeia. Numa noite de verão, enquanto caminhavam pelos campos dourados pelo pôr do sol, Abdoulaye pegou a mão de Rebeca e parou. Você se lembra de tudo que deixamos para trás? Ele perguntou. Rebeca sorriu com um olhar brilhante nos olhos. Sim, eu lembro. Mas eu não trocaria nada por todo o ouro do mundo. Construímos algo muito mais precioso. Beijaram-se suavemente, sabendo que sua decisão fora correta. Conseguiram deixar para trás as correntes do passado para abraçar um futuro construído sobre amor e liberdade. Seu novo começo era agora uma realidade, e cada dia lhes trazia uma nova prova de que, às vezes, abrir mão de tudo pode ser o primeiro passo para a felicidade verdadeira e duradoura. Esperamos que esta história tenha inspirado você e feito você refletir sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e os sacrifícios que estamos dispostos a aceitar para seguir nosso próprio caminho. Nunca nos esqueçamos de que, às vezes, as decisões mais difíceis são as que abrem as portas para as maiores alegrias.